E lembrando sempre Jesus, que é o nosso caminho, a verdade que nós abraçamos, embora a nossa fragilidade, é a vida que nós queremos viver. A luta é grande, mas conosco mesmos, porque a mensagem do Cristo e a sua vivência nos dá toda a força, toda a coragem, para que não nos deixemos desfalecer em esperanças e força pelos problemas difíceis do mundo, mas buscando sempre a verdade maior que desceu à terra, que é Jesus. Quando Jesus então perguntou a Pedro, seu dedicado apóstolo: Pedro, tu me amas? Esta frase mexe muito com a nossa alma, um tanto afastada do amor, distanciada das verdades de Deus. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro. E a terceira vez Pedro ficou um tanto assustado e respondeu: sim, mestre, tu sabes que eu o amo. E Jesus lhe respondeu: então vá e apacente minhas ovelhas. Então vá e apacente minhas ovelhas. Quando nós passamos a aceitar o Cristo como verdade de Deus, a vida sublime que devemos procurar viver, nós estamos também anunciando o nosso amor ao nosso próximo. Tudo isto baseado na nossa pequenez, na nossa fragilidade de entendimento, mas demonstrando a nossa luta que nós travamos conosco mesmos. É o bom combate de Paulo de Tarso. É vencer as nossas próprias más tendências que ainda dominam esta mensagem sublime que já é importante para as nossas almas. Nós entendemos já hoje, espíritos velhos, calejados pelos sofrimentos e pelos descaminhos, já recebemos e aceitamos Jesus como a maior verdade de Deus que desceu à terra, que é a vida que nós devemos viver. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isto, culturalmente, intelectualmente, nós já entendemos. Agora é época de vivenciar esta mensagem. Agora a luta maior é para vencer as más tendências que ainda dominam a nossa vontade, dominam o nosso livre-arbítrio. Hoje nós somos mais responsáveis pelas leis de Deus, que Jesus nos deixou como caminho, verdade e vida, porque hoje nós somos livres para sermos o que nós desejamos ser. Houve época que você pensava em Deus e Jesus e não podia falar. Você tinha a sua religião, você sabia que você era um espírito individual, com liberdade plena para anunciar a misericórdia de Deus e não podia. Você era perseguido até a morte. Os discípulos de Jesus se reuniam atrás dos túmulos para falar das verdades de Deus que Jesus estava trazendo. Hoje nós somos livres para falarmos da nossa fé. Nós somos do tempo não centenário, mas do tempo que os centros eram perseguidos. Os centros espíritas não podiam ter suas portas abertas, escancaradas, como hoje nós podemos fazer. Vencemos essas dificuldades, em que procuravam as janelas dos centros para jogar pedra, lixo da rua dentro do centro. As janelas tinham que se manter fechadas. 2, 3 pessoas dentro do centro para falar em Deus, no Cristo, nas verdades eternas que trouxeram Jesus à terra. Porque Jesus veio à terra para trazer a mensagem de Deus. E ele não se deixou amedrontar pelos horrores do mundo que lhe atingiram, a pureza, a sua misericórdia. E ele venceu tudo com amor e por amor. Ele perdoou a todos porque entendia o atraso dos seus irmãos, a ignorância que dominava o povo. Então Jesus veio para nos libertar do medo, que nós não tenhamos medo dos problemas e das maldades, mas façamos cumprir a missão que nos cabe. Cada um de nós temos o seu dever com o Cristo. Tem 60 anos
que eu venho falando das verdades de Deus que me tiraram do leito de enfermidade que os médicos não entendiam e nada puderam fazer por mim. Quando a misericórdia do Pai se fez, na bondade infinita, o amor que desceu à terra, personificado pelo Cristo, eu não tive mais o direito de silenciar a minha palavra e de me esconder com medo de alguma coisa. Ainda sou do tempo da perseguição aos espíritas. Hoje nós convidamos o povo a vir conosco estudar a Boa Nova. A luz do Espírito, você está trazendo no seu espírito, na sua alma, a mensagem de Jesus. Ela está bem escondidinha nos recantos do seu mundo interior, abafadas apenas pelo receio, pelo medo de se apresentar como seareiro de Jesus, e se deixa levar pelos tumultos, pelo barulho, pela confusão, pelos interesses propriamente do mundo terreno. Então, naquele tempo, usava os poderes do dinheiro, os poderes religiosos, os poderes políticos, para perseguirem até a morte os discípulos do Cristo. Muitos morreram, não foi só Jesus, muitos morreram para nos deixar a divina verdade. Por isso Jesus não escreveu livro, ele escreveu as verdades de Deus na sua alma, porque ela é eterna, ela vem trazendo de há 2005 anos toda aquela mensagem sublime que nasceu na manjedoura, que venceu o Gólgota e continua viva, se fazendo ecoar nos ouvidos de quem tem ouvidos para ouvir. São poucos os que ouvem as verdades de Deus e as abraçam para que elas sejam ouvidas por outras pessoas, por outros que se mantêm atentos aos ensinos do Cristo. Então o amor é tão importante, tão necessário, que Jesus fez dele a mensagem eterna no trabalho, no exemplo, e quando perguntou ao seu discípulo, Pedro, tu me amas? Vejamos a importância desse amor incondicional. Não pode tão somente o amor a meu pai, minha mãe, meus irmãos carnais, meu marido, minha esposa, meus filhos, família carnal. É preciso que esse amor que existe, deve existir dentro do lar, se expanda e rompa as paredes, os tetos dos lares e cheguem à multidão. O povo sofre porque não conhece a verdade do Cristo. Até hoje elas estão escondidas no fundo do baú, bem fechadinho, porque o povo não pode ser livre, dizem as religiões tradicionais. O povo não pode ter liberdade, é preciso que o povo tenha medo de alguma coisa. E nós, o povo espírita, só tem um medo, de fazer mal aos outros. Só este medo, de fazer mal, de prejudicar alguém. Então, como nós temos plena liberdade de falarmos da nossa convicção, Deus existe, eu creio, Jesus está vivo entre nós ainda como médico sublime, que faz andar os paralíticos. As dificuldades, então, se encontram dentro de nós mesmos. Dificuldade em amar sem interesse material. O único interesse é levar você ao caminho da sua própria redenção. É fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É levarmos aquilo que nos fez bem a alma e o sentimento. É dar de graça o que de graça Deus nos concede. Deus nos ajuda naquelas coisas mais difíceis e mais estranhas para nós outros. Nós não sabemos o quanto Deus nos ajuda. Quando os tempos passam, nós vamos nos lembrar da nossa mocidade, do tempo que se foi. Meu Deus, que coisa bonita que me aconteceu. Eu não sabia e tudo deu certo. Eu nada fiz para que desse certo. Como Deus me ajudou e eu não sabia. Então, quanto mais você ganha tempo no corpo físico,
Quanto mais você aprende, quanto mais culto você se torne, mais você precisa de Deus, mais você sente falta de Deus, porque o mundo está enlouquecido. É preciso que você, o seu mundo interior, se guarde com a mensagem do Cristo para vencer a maldade do mundo e não ser por ela tocada. É preciso então que o homem se cristianize, e só a doutrina dos Espíritos vai lhe ensinar o cristianismo tal qual ele foi vivenciado pelo próprio Cristo. E desta forma, nós vamos ganhando crédito no mundo espiritual dirigido por Jesus. Nós vamos ganhando liberdade de ajudarmos o nosso próximo. Nós somos livres hoje para amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos e aos nossos entes familiares, carnais. Está um pouco distante isso tudo, mas esta encarnação é decisiva. Nós precisamos nos decidir a abraçar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos e ajudarmos. É o trabalho mais simples, mais fácil de você chegar à perfeição. É você dar o pão do corpo e se preparar para oferecer o pão do Espírito. Nós estamos encontrando um tanto de facilidade para distribuirmos o pão do corpo, mas ainda temos dificuldade de buscarmos trabalhadores que tenham consciência de seus deveres com Deus para oferecer o pão do Espírito. Isto não é privilégio de ninguém. A misericórdia de Deus se faz de uma maneira lógica, plena, para todos os seus filhos. Nem todos os seus filhos têm suas almas voltadas para os divinos ensinamentos. Ainda estão presos ao mundo. Aguarda aquele momentinho de se libertar do sofrimento físico, moral e espiritual para voltar para o mundo degradado e degradante. Há necessidade dessa pureza de sentimento. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Quer dizer, tu é capaz de sustentar a sua bondade, o seu amor por mim ante as dificuldades da vida? Você é capaz de renunciar ao mundo por amor aos meus ensinos? Você é capaz de renunciar à grandeza do mundo para abraçar o nosso trabalho divino, embora de simplicidade, porque o Evangelho do Cristo é simples, a dificuldade é nossa, é íntima. São as loucuras, as vantagens falsas, momentâneas do mundo que nos agradam, que nos encantam e depois nos desagradam, nos desencantam. É preciso, então, que de uma vez por todas nós busquemos o Cristo como nosso caminho, a verdade que nós queremos abraçar e a vida que nós desejamos viver. Essa mensagem está na minha alma neste mundo desde os 9 anos de idade, ditada pelos Espíritos que hoje nos ajudam. Não são mensagens puramente dos livros espíritas, que não tirariam de forma alguma os seus valores, mas a época era muito difícil. O tempo urgia para minha alma conhecer o Cristo vivo. E a cultura da época não nos dava essa facilidade. As religiões tradicionais eram dominantes, eram dominadoras e prejudicavam o acesso da mensagem de Jesus no seu coração. Precisava da fantasia religiosa feita no mundo, em detrimento da mensagem espiritual que desceu à terra com todo o amor por todos os séculos dos séculos estará conosco. É o remédio maior que a humanidade precisa. E a falta deste remédio proporciona a dor, o acesso do sofrimento nas almas que foram criadas por Deus, por isto têm direito de ser feliz. O trabalho de conquista pertence a nós individualmente. Deus nos criou para sermos felizes. Há tempo ainda. Essa existência ainda vai nos dar a todos a oportunidade de elegermos Jesus como nosso mestre maior. É Ele que ainda cuida de todos nós, embora as nossas falhas com seus ensinos. Jesus está presente. Só esta convicção nos daria esta alegria e a coragem de estarmos aqui todo este tempo
falando das mesmas coisas. A mensagem é sempre a mesma, a diferença está no ser humano, em entendê-la. Não entendia ontem, mas passa a entender hoje. E nós, no passado, agora e no futuro, nós vamos precisar desta mensagem para a libertação do nosso próprio espírito, que tem direito de ser feliz. Não permitamos que o mundo nos impeça outra vez a nossa evolução, a nossa caminhada para a alegria de viver, para a saúde, para a paz no coração e no lar. Isto é convicção deste espírito amparado pelas forças do bem, que em nome de Jesus a todos nós abençoa. Assim seja.